Você, com certeza, já teve dúvidas em relação à concordância verbal. Às vezes, você nem sabe que a sua dúvida é sobre concordância verbal. E é por isso que eu selecionei algumas frases que costumam causar confusão entre os falantes para fazer o teste de hoje. Então, já pegue o seu caderno, pegue a sua caneta para anotar as suas respostas e saber como você vai se sair neste teste. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nadinha. E se você precisa estudar língua portuguesa de forma focada e séria, organizada, não deixe de conhecer a nossa plataforma de estudos portuguescomleticia.com.br. Vamos começar o nosso teste de hoje. A primeira frase é a seguinte: o consumo das famílias brasileiras, espaço. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, diminuiu, ou alternativa B, diminuíram. E aí, qual a forma correta? Anote aí a sua resposta, pode pensar com calma. Se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. Vamos à explicação? O consumo das famílias brasileiras diminuiu. O verbo, ele deve concordar com o núcleo do sujeito. Nessa oração, nós temos o seguinte sujeito: o consumo das famílias brasileiras. Tudo isso é o sujeito. Só que o núcleo, a palavra mais importante do sujeito, é consumo. O que de fato diminuiu? Consumo diminuiu. Consumo está no singular. O verbo deve, portanto, ficar no singular. Não é diminuíram, porque não vai concordar com famílias, com brasileiras. Não. Vai concordar com consumo. O consumo das famílias brasileiras diminuiu. Alternativa correta, letra A. Segunda questão do nosso teste sobre concordância verbal. Ao todo são 10 questões. Vamos lá. O chefe do departamento, apesar de todas as reivindicações, espaço no cargo. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, permaneceu, ou alternativa B, permaneceram. A dica que eu dou para resolver este tipo de questão é sempre ler a frase toda. Então, leia a frase toda preenchendo com a alternativa A, permaneceu. Leia novamente a frase toda preenchendo com a alternativa B, permaneceram. E aí você verifica qual das duas formas fica melhor. E aí, será que vocês acertaram? O chefe do departamento, apesar de todas as reivindicações, permaneceu no cargo. Aqui eu coloquei esse apesar de todas as reivindicações para confundir vocês. Por quê? Porque assim deixa o sujeito mais longe do verbo e aí fica mais fácil de você se perder. Então veja, quem permaneceu no cargo? O chefe do departamento. Tira essa parte aqui do meio, apesar de todas as reivindicações. Tira isso. Então, coloca assim, o chefe do departamento permaneceu no cargo. Assim, você tem certeza de que o verbo deve ficar no singular concordando com o chefe, que é o núcleo do sujeito. Não vai concordar com reivindicações que está no plural, porque não foram as reivindicações que permaneceram no cargo, mas o chefe do departamento. Então, alternativa correta, letra A. A terceira questão causa polêmica. Sempre que eu coloco essa questão lá nos meus testes do Instagram, várias pessoas erram e várias pessoas comentam. A frase diz o seguinte: os Estados Unidos, espaço, o acordo. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, assinou, ou alternativa B, assinaram. E aí? Qual a forma correta?
Se você presta atenção aos noticiários, se você é um bom leitor, essa questão você não vai errar. Por quê? Porque os jornalistas sempre falam corretamente. E eles falam como? Os Estados Unidos assinaram o acordo. Isso mesmo, assinaram o acordo, não assinou o acordo. Mas, professor, os Estados Unidos é um país, por que o verbo tem que ficar no plural? Porque aqui o sujeito é representado por um nome próprio no plural, Estados Unidos, e ele vem acompanhado por um artigo, os Estados Unidos. Então, nesse caso, como eu tenho aqui o artigo os Estados Unidos, eu preciso colocar o verbo no plural, concordando com este artigo que também está no plural. Os Estados Unidos assinaram o acordo. Então, sempre que tiver os Estados Unidos, o verbo vai ficar no plural. Quarta questão do nosso teste. Amar e sentir saudades, espaço, parte da vida. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, faz, ou alternativa B, fazem. Então, amar e sentir saudades faz parte da vida, ou amar e sentir saudades fazem parte da vida. E aí, como você falaria, como você escreveria essa frase? Com o verbo no singular ou no plural? Uma das regras básicas de concordância verbal é que quando o sujeito é composto, tem 2 ou mais núcleos, o verbo fica no plural. Ocorre que, nesse caso, esse sujeito é composto por 2 verbos no infinitivo. E a regra diz que quando o sujeito é composto por verbos no infinitivo, o verbo deve permanecer no singular, não vai para o plural. Então, veja, o que temos aqui? O que é verbo no infinitivo? Amar e sentir. São 2 verbos que estão no infinitivo. E aí, a gente coloca ali o verbo faz no singular. Por quê? Porque o sujeito, amar e sentir saudades, é composto por 2 verbos no infinitivo. Então, é diferente de falar, por exemplo, Ana e João fizeram o bolo. Aí, o verbo fica no plural, porque eu tenho um sujeito composto, né? Tenho 2 núcleos, Ana, João. Ana e João fizeram o bolo. Mas, nesse caso, os 2 núcleos são verbos no infinitivo, não são nomes de pessoa, não são coisas. Então, amar, sentir. Então, aí, o verbo da oração fica no plural. Amar e sentir saudades faz parte da vida. Já vamos para a quinta questão, metade do teste. Se você ainda não deixou o gostei neste vídeo, deixe agora mesmo, antes de continuar o teste. Olha lá, deixou o gostei? Deixou o gostei. Então, vamos continuar o teste. Quinta questão. Já, espaço, meio-dia. Esse espaço deve ser preenchido com já é meio-dia, ou com a alternativa B, são, já são meio-dia. E aí, qual a forma correta? Como você costuma falar, costuma ouvir? Como você acha que é o certo? O verbo deve permanecer no singular, concordando com a expressão meio-dia. Já é meio-dia? Professora, mas por que já é meio-dia e não já são meio-dia? Pensa comigo, meio-dia não é metade de um dia? Então, não é nem um dia inteiro. Como é que vai ser plural? Não pode ser plural. Metade é singular. Meio-dia é singular. Agora, se eu quero dizer assim, já são 12 horas, aí eu coloco o verbo no plural. Já são 12 horas, porque 12 horas é plural. Agora, meio-dia é metade de um dia, então é uma expressão que está no singular. Por isso, quando eu vou perguntar, já é meio-dia, o verbo deve ficar no singular. Já é meio-dia? Alternativa correta, letra A.
Vocês estão anotando, né, gente? Para contar aí nos comentários depois quantas questões vocês acertaram. Sexta questão. Espaço, 10 dias que não chove. Olha, gente, as questões vão ficando mais difíceis, viu? Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A. Deve fazer 10 dias que não chove. Ou alternativa B. Devem fazer 10 dias que não chove. Qual a alternativa correta? A ou B? Essa questão, se você já acompanha o canal Português com Letícia há algum tempo, você não vai errar. Eu falo 1000 vezes sobre isso aqui no canal. O que eu falo? Que o verbo fazer, indicando tempo, é impessoal. Não importa se faz 1 dia, se faz 10 dias, se faz 100 anos. É sempre faz. Nesse caso, eu poderia dizer assim, faz 10 dias que não chove. Então, é faz 10 dias que não chove. Mas nas alternativas, eu tenho aqui deve fazer e devem fazer. E aí, professora, quando eu tenho a locução verbal, o que acontece? Acontece que o verbo principal é o fazer, indicando o tempo. Então, o verbo principal é impessoal. E quando ele faz parte de uma locução verbal, ele transfere sua impessoalidade para o verbo auxiliar. É como se o verbo auxiliar também fosse impessoal, porque a locução verbal vai ficar impessoal. Então, o verbo dever, que é o auxiliar, não vai para o plural, porque ele vai se comportar como verbo auxiliar, como verbo impessoal. Então, o que nós temos aqui? Deve fazer 10 dias que não chove. E não devem fazer. Eu posso dizer faz 10 dias que não chove ou deve fazer. As duas formas no singular. Não vai para o plural, porque o verbo fazer, com sentido de tempo, indicando tempo, é um verbo impessoal. A sétima questão é legal, eu adoro essa sétima questão. A frase diz o seguinte: mais de um corredor, espaço, aprova. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, abandonou, mais de um corredor abandonou a prova, ou alternativa B, abandonaram, mais de um corredor abandonaram a prova. E aí, qual a forma correta? No singular ou no plural? E por que eu gosto dessa questão? Porque a explicação, a forma correta, não tem a ver com a lógica. Tem a ver com regra gramatical, só. O correto é mais de um corredor abandonou a prova. Alternativa A. Professora, mas mais de um corredor? São vários corredores, 2, 3, 10 corredores, sei lá. Como é que o verbo vai ficar no singular? Porque, de acordo com as regras de concordância verbal, quando o sujeito denota quantidade aproximada, como mais de um, mais de 2, mais de 10, menos de 5, menos de 100, o verbo deve concordar com o numeral que o sujeito traz. Então, nesse caso, o sujeito é assim, mais de um corredor. Mais de um corredor. A gente sabe que mais de um corredor são 2, 10, 100, sei lá. Mas qual é o numeral que tem nesse sujeito? 1. Esse numeral é singular ou plural? Singular. Então, ainda que eu saiba que mais de um deveria ser plural, o verbo vai concordar com o numeral 1. Mais de um corredor abandonou a prova. Alternativa correta, letra A. Oitava questão. Espaço de assuntos polêmicos. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, trata-se de assuntos polêmicos, ou alternativa B, tratam-se de assuntos polêmicos. Qual é a forma correta? E se você sabe a forma correta, será que você sabe por quê? A alternativa correta, letra A.
trata-se de assuntos polêmicos, trata-se no singular. Assuntos polêmicos não é o sujeito dessa oração, por isso o verbo não vai para o plural. E qual é o sujeito? Sujeito indeterminado. O que nós temos aqui? Essa estrutura clássica de sujeito indeterminado. Um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, que é o índice de indeterminação do sujeito. E depois nós temos o que aqui? Uma preposição, a preposição de. Então, essa estrutura é uma estrutura de sujeito indeterminado. Essa oração está na voz ativa, o sujeito é indeterminado, por isso o verbo vai ficar no singular, não concorda com assuntos polêmicos, porque de assuntos polêmicos é o objeto indireto, não é o sujeito. Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo deve concordar com o sujeito da oração. Então, geralmente é isso que acontece. Mas assuntos polêmicos não é o sujeito, então o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Aqui nós temos sujeito indeterminado. Alternativa correta, letra A. Trata-se de assuntos polêmicos. Professora, que história é essa de sujeito indeterminado? Se você precisa estudar os tipos de sujeito, não sabe diferenciar sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto, indeterminado, inexistente, nós temos uma aula completíssima sobre tipos de sujeito aqui no canal Português com Letícia. Sabe onde também tem aula completíssima com material, resumo, listas de exercícios, questões com gabarito comentado, simulados, tudo sobre sujeito? Lá no curso Português Completo, na plataforma Português com Letícia. Então, vamos lá, gente. Vamos para a 9ª questão. Tá quase acabando. A 9ª questão começa já com espaço. Da janela do apartamento, os assaltos na rua. Esse espaço deve ser preenchido com: via-se da janela do apartamento os assaltos na rua. Ou, letra B, viam-se da janela do apartamento os assaltos na rua. Qual é a forma correta? Letra A ou letra B? Você pode pensar que essa estrutura é a mesma da questão anterior, mas não é. Aqui nós temos, de novo, o verbo, depois a palavrinha ser, mas não é a mesma estrutura. Na questão anterior, a oração estava na voz ativa e o sujeito era indeterminado. Nesta questão, a oração está na voz passiva sintética. E o sujeito, ele está presente na oração. Trata-se de um sujeito paciente. Então, o que nós temos aqui? O verbo mais a partícula C, que é uma partícula apassivadora ou pronome apassivador, que faz com que essa oração esteja na voz passiva. E depois nós temos o sujeito. Se depois nós temos o sujeito, isso quer dizer que o verbo vai concordar com o sujeito. Vamos analisar a frase. Esse da janela do apartamento eu coloquei só para confundir vocês, viu? Eu coloquei aí entre o verbo e o sujeito. Então, da janela do apartamento é um adjunto adverbial que indica lugar. Vamos retirar esse da janela do apartamento para ficar mais fácil fazer a análise da oração. Viam-se os assaltos na rua. Os assaltos, eles eram vistos. Então, perceba, quando eu consigo transformar na passiva analítica, os assaltos eram vistos, quer dizer que está na passiva sintética e que o verbo deve concordar com os sujeitos. Quer dizer que os assaltos é o sujeito dessa oração. Por isso, o verbo fica no plural. Viam-se da janela do apartamento os assaltos na rua. Se fosse o assalto, o verbo ficaria no singular. Via-se da janela do apartamento o assalto na rua. Mas são os assaltos. Então, o verbo deve ficar no plural, concordando com o sujeito, os assaltos, que também está no plural.
Chegamos à 10ª e última questão do nosso teste sobre concordância verbal. Eu sempre organizo as frases colocando a primeira questão como a mais fácil e a última como a mais difícil. Mas isso é uma percepção minha. Então, comentem aqui se vocês também acharam a última questão a mais difícil. Ou se vocês acharam, sei lá, a 6ª mais difícil, contem aqui para mim. Vamos lá para a 10ª e última questão da nossa aula. Tu e ele, espaço, calados. Alternativa A, ficaste. Alternativa B, ficou. Alternativa C, ficastes. Ou alternativa D, ficaram. Aqui tem mais alternativas ainda. Olha só. Então, A, ficaste, B, ficou, C, ficastes ou D, ficaram. Qual é a alternativa correta de acordo com as regras de concordância verbal? O que nós temos aqui? Um sujeito composto. Por que composto? Porque ele tem 2 núcleos, tu e ele. E ele é composto por 2 pessoas gramaticais diferentes. O que são pessoas gramaticais diferentes? Tu é a segunda pessoa do singular, né? Eu, tu, ele. E ele é a terceira pessoa do singular. Então, é um sujeito composto por 2 pessoas gramaticais diferentes. A regra diz que, quando o sujeito é composto por 2 pessoas gramaticais diferentes, a concordância se dá no plural, mas respeita uma certa hierarquia. Então, a primeira pessoa, eu, prevalece sobre a segunda, tu, e sobre a terceira, ele. Então, se tiver um eu aí nesse sujeito, a concordância vai ser feita com nós. A segunda pessoa, tu, prevalece sobre a terceira pessoa, que é o que acontece aqui. Nós temos tu, segunda pessoa, e nós temos ele, terceira pessoa. Então, a segunda pessoa, tu, prevalece. O que isso quer dizer na prática? Que eu tenho um tu e um ele aqui, então o tu não é a segunda pessoa, eu, tu, ele. Então, tu é a segunda pessoa do singular. Qual é a segunda pessoa do plural? Vós. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Então, se eu tenho um tu aqui nesse sujeito composto, a concordância vai se dar na segunda pessoa do plural. Vós. Então, aqui nós temos a alternativa correta. Tu e ele ficastes calados. Por que ficastes? Porque ficastes é a conjugação com vós no pretérito perfeito, do verbo ficar, no pretérito perfeito do indicativo. Tu e ele ficastes calados. Por quê? Eu tenho 2 pessoas no sujeito e eu preciso fazer o plural dessas 2 pessoas, prevalecendo a segunda pessoa do singular. Então, vai ficar o plural na segunda pessoa do plural. Tu e ele ficastes calados. Uma informação importante, uma observação importante. Alguns gramáticos têm aceitado a forma na terceira pessoa do plural. Tu e ele ficaram calados. Então, a terceira pessoa do plural, nesse contexto, ela tem sido aceita. Mas, se, por exemplo, essa questão cair na sua prova de concurso público, como vai ser cobrado? O gabarito vai ser a letra C, porque é assim que traz a gramática tradicional. As regras de concordância verbal tradicionais dizem que essa concordância deve ser feita dessa forma. Mas a observação é que, nesses casos, a terceira pessoa do plural também tem sido aceita.
Este foi mais um teste sobre concordância verbal. Eu espero que vocês tenham gostado do teste, que vocês tenham aprendido muito fazendo este teste. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo, compartilhar a aula com os amigos. Isso nos ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube e a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Foco no 1 milhão. 1 milhão de inscritos. Estamos aqui focados. Quando será que a gente chega a 1 milhão de inscritos? Não sei. Queria que fosse logo.